Amém. Sejam Amen. bem-vindos. You are all welcome. Como vice-presidente da United Chaplain As the Vice International, President of International United Chaplain como diretor do estado de and the Massachusetts, Director of the State of Massachusetts, eu dou início I'll give à nossa graduação beginning to our de graduation março de 2015. in March of 2015. Dá uma salva de palmas a Let's esses give a que hand. arduamente foram aprovados. All were approved. Na verdade, o curso é fácil. In truth, the course itself is easy. O difícil é eles esperarem para receber. It's difficult the waiting to receive it. É aí que eles são aprovados. That's where everyone is really put to the test. Mas é um prazer tê-los aqui. But it is a pleasure to have Amém? you here. Amen. Eu vou te pedir mais uma vez só para você ficar de pé. And I'm going to ask you one last time if you may Débora vai nos stand, please. conduzir. Deborah's going to guide us. O hino nacional She will americano. lead us in the national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early lights what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through that perilous night o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? You may be seated. Nós já temos alguns membros de nossa igreja We already have some members of our que church, já são membros There da are United Chaplain. already members of Já United por algum Chaplain tempo. for a while now. Nós temos essa noite o Hélio com a sua esposa Vani também. Tonight we have Ontem Aaron estiveram and his aqui wife. renovando They were sua here credencial. yesterday renewing their credentials. Ele, na verdade, são as pessoas que mais mantêm ali fiel. And truly are Parabéns para the couple vocês. that most stayed there Amém? faithfully with United Mas eu quero Chaplain. dar a oportunidade ao Robson. And I would like to give the opportunity to Hobson. Robson é aquele que, às vezes, quando nós temos alguma situação de prisão, é He's the aquele one que that many times when we have vai a fazer essas situation visitas. with Eu quero que o someone that's Robson, being imprisoned, por he goes to algum visit. tempo, ele compartilhe o que tem And sido I essa would experiência like para Hobson ele. to share Hobson. what this experience has been like for him. Paz do Senhor, Peace irmãos. of the Lord, brothers. Boa noite. Good evening. Primeiro eu gostaria de parabenizar Firstly, I would like to congratulate aqueles que estão se graduando those who are como graduating. capelão. E eu quero dizer que é uma função And I want to tell you that it is a function, extremamente rewarding. that it Me is an fugiu. extremely rewarding role Como é que é? Gratificante. and Desculpa. gratifying. Extremamente gratificante. Extremely gratifying. Porque você tem a oportunidade de ser usado por Because you Deus have the opportunity of not only being used by God, e você levar a esperança and to also ao take coração hope daqueles que estão necessitados. to the heart of those who are needy. Né? Porque quando se perde a esperança, Because when you lose hope, aí não tem mais nada, né, there is para se nothing esperar. else left. Então quer dizer que permaneça a esperança nos corações daqueles So que may estão the hope necessitados. remain in all our hearts. E esse brasão que And vocês this, vão receber this hoje aqui, badge that you will receive, isso aqui representa muito. this represents a Tá? lot. E eu peço a Deus And I ask God que continue me dando that He may keep on giving me sabedoria wisdom, e que dê a vocês também and you as well, a sabedoria para usá-lo wisdom to use apropriadamente. it
porque é appropriately, extremamente poderoso. for it is extremely powerful. E não é só a respeito de um brasão que você vai carregar, And it's not just about a badge that you will carry. é a respeito de você ser usado nas mãos de It is the Deus. fact that you will be used by God. Não é verdade? Se vocês sentaram If you e sat aguardaram tanto tempo por essa graduação, and you waited so much for this é porque graduation, vocês têm um coração it's because you filantrópico, have a heart that can, né? Vocês that is gostam lasting. e querem ser usados por Deus para You ajudar as want pessoas to be used by God e levar esperança and taking hope em seja lá onde for. wherever that may be. Eu vou falar para vocês a minha experiência. Eu tive And I will experiência em tell you hospitais, My experience in hospitals, tive experiência em prisões in prisons, e até hoje nas ruas também eu uso and today even in the streets I use it. essa habilidade ou This- essa condição This ability, this que Deus me facultou authority that is given to us. para ajudar as pessoas. Eu To conto help um people. exemplo que aconteceu. An example, Eu já vou contar 2 exemplos. Né? I'll tell É you uma two coisa of them. simples, mas It's simple things, however, isso retrata aquele sentimento it filantrópico portrays que nós that temos de ajudar greater as pessoas. feeling that we have for people. Eu lembro, isso aconteceu em 1994. And this happened in Vou contar 1994 primeiro cronologicamente. I'll tell you 1994, in the timeline. uma coisa simples, mas que significa bastante. It's something Principalmente para simple mim. that means a lot, especially for me. Um sábado à noite, A Saturday night no inverno, in winter, estava nevando it was snowing, e eu tive que ir à farmácia. and I had to go to the pharmacy. Eu moro aqui em Somerville, eu I tive live que in ir Somerville, na farmácia ali em Winter Hill, and I had to go to the pharmacy that's located in Winter Hill, em Broadway. Ali in na Broadway. Então, quando eu estava voltando, So as I was coming back, a neve caindo, gelo na rua, eu vi uma senhora. the snow was coming down hard. There was ice in the street, and I saw an old lady. Pela aparência dela, era muito velhinha And by mesmo. her appearance, she seemed very elderly. Ela carregava uma bolsa, ela estava She was curvada. carrying in a bag, and she was curved like this. Os passos dela eram Her assim, steps were like this on snow and ice, pequenininhos. Eu small tive que parar. steps. And I Parei, stopped, ofereci and I carona. offered her Ela a aceitou, o nome dela é ride. Lisa, She accepted it. Her name was Lisa. era natural da Inglaterra. She was natural born from England. E todo sábado à noite, And every Saturday night, das 8 às 11 da from noite, 8 p.m. to 11 p.m., ela limpava um escritório de um advogado she cleaned an office of a lawyer em cima do correio. Ali that na was Broadway. located above the post office. Ela já trabalhava aí já há muitos And anos. she had worked there for many years. Quer dizer, eu acredito que o advogado fazia isso mais para ajudá-la, And I believe, deixando ela limpar o and to be escritório. honest with you, I believe the lawyer was allowing this to happen more to help her. Que eu não sei como uma pessoa que andava daquele jeito, mal podia se Because mover, I don't know how a person that could barely move the way she was moving ela poderia fazer uma limpeza no escritório. could clean an office. Bom, ela todos os sábados ela andava da Broadway Anyway, every Saturday she would walk from até Broadway perto do Market Basket aqui. all the way to Market Basket. Aqui. Quem conhece Over Somerville bem, conhece a Whoever knows distância. Somerville, you know the distance. Né? É aproximadamente 2 milhas. Approximately 2 miles. Então, quer dizer, essa moça andava... Hã? Exato, tem a And this is ladeira going também. up and exato. downhill. Então, num sábado à noite, eu dei a carona à senhora, ela ficou muito agradecida So e she tal. was very grateful. Conclusão. In conclusion, Uns anos depois, years later, a mesma situação aconteceu de same novo, ela estava situation happened passando, again. I lembrei saw her dela, again. I ela remember lembrou who de she mim, was. She remembered me, dei carona a ela. and I Bom, gave her a ride. essa é uma situação. Outra situação foi That há was one 2 semanas situation. atrás. 2 weeks ago now, another Todo one. mundo sabe a temperatura baixíssima que nós Everyone temos knows, enfrentado aqui, né? how the cold we've been Eu estava fronting here. dirigindo na Broadway, And I was driving Broadway. era mais ou menos 11 ou 12 graus It was about- Fahrenheit. It was very cold, E tinha um rapaz no ponto do ônibus sentado, and there was a young man by the bus stop e sitting. eu vi quando ele levantou And I que saw o that when ônibus he estava got passando, up, that the bus was coming, ele fez sinal para o ônibus and he parar, que o signed, ônibus he waved down não the ia bus, parar. but he saw the bus was not going to stop. Tinha um tanto desse de neve, And there was this much o snow, rapaz teve que pular and correndo, he had to jump, pulou a neve, jumped through that, fez sinal para o ônibus, barrier of fingiu que não snow. viu, passou direto. but the bus may believe he didn't see him and kept on driving. Quer dizer, se você é como eu, que você abomina injustiças, And if you are like me, Você vai I fazer o que eu hate fiz. injustice. eu tive que parar o carro, I stopped the entra car. no carro, I said, come on in. botei o rapaz dentro do carro, nós dirigimos 3 pontos de ônibus até And we eu drove passar na frente do ônibus, o rapaz desceu, 3 agradeceu bus tanto, stops. We entrou no ônibus e passed foi the embora. bus. He got out of the car. Bom,
and caught the Eu, bus. quando cheguei aqui há 26 anos atrás, You know, eu when sei I o que é isso. arrived here E eu acho que 26 muitos years de ago, vocês sabem o que é. I know what this is, and I know many of you do as well. Ficar no ponto do ônibus, To know what it's like to be esperando at o the bus ônibus stop, waiting for a bus em temperaturas abaixo de zero. in temperatures that are below Né? zero. Eu enfrentei muito ônibus ali em Litimi, vindo das aulas na Universidade de Boston. When I was in the Boston Tive que University, esperar ali em Litimi. I had to wait at Lechmere. Eu não sei o que acontece, mas I don't know what parece happens, but it seems que eles fizeram a estação de Litimi exatamente assim. Para like que o they vento, nos the dias mais Lechmere frios, station nas noites so mais that in the frias, coldest night, the windiest night, seja canalizado para o that all ponto the wind onde a in the gente fica world is sentado esperando o channeled ônibus, to Lechmere. que demora a vir. And it Né? E takes parece too uma long. eternidade. And it seems like an eternity as E eu you wait. sofri nos And I was ossos there, esperar I ali em could suffer in Litimi. my bones. Então eu imagino que aquele rapaz devia estar passando ali naquela So hora I imagine that man was there at that time, e o ônibus passar and e the bus just ignorá-lo. ignoring him. Bom, enfim, isso é simplesmente uma pontinha do You iceberg know, but this is just a very little tip of the iceberg na vida de um capelão. of what a chaplain's life should be like. Uma pessoa que quer ajudar os outros. Someone who E quando wants você to vai na help prisão people. e você vê o que aquelas pessoas passam, You know, when you go to prison e quando to você visit chega, and you see what people go through, e você traz esperança para eles, and you é arrive and you give them um hope, sentimento gratificante. it is a very gratifying Né? Que feeling. muitas das vezes a gente sabe, And many times, quem aqui nunca foi parado por um policial who estadual, here was never stopped do by a estado de state police in the state of não é Massachusetts, verdade? A right? impressão que tem é que eles fazem um teste para ver quem é mais mal educado It seems like it's a test e to fazer see parte da polícia. who's has less verdade? manners to be part Porque eu of. não sei, pode ser que the você tenha police. tido uma experiência boa com um Perhaps you've had good policial estadual experiences with the que state, seja educado. Eu não tive. not me. Todos eles foram mal educados. They were very rude to me, Extremamente mal educados. extremely Então rude. imagina que essas pessoas passam na prisão So I imagine Se what nós, these como people go cidadãos through in prison. If we, as citizens, honestos, honest, cumpridores de nossos deveres, we eles nos fulfill our tratam daquele roles. jeito. If we né? sometimes have this, we go through this. Imagina que essas pessoas passam How na much prisão. more people that are in prison? Então você traz esperança. E eu tive essa So experiência. we are able to bring hope, gratificante. and I had this gratifying experience. Já tive na prisão, lembrando assim algumas, em New Hampshire. Several prisons in New Ficava Hampshire, mais ou menos 2 horas daqui, mas fui about lá, 2 um amigo hours foi away from preso here. dirigindo sem a carteira, foi para A lá. man was stopped and he didn't have the license. E ele falava para mim, And he told me, Robson, a Robson, comida aqui é horrível. Here is horrible. A gente tem que comer naquele horário, estando com fome ou não You estando. know, whether you're hungry or not, you gotta eat Comida vem at that certain Pouca time. quantidade, não é Small suficiente. quantity, it's not enough. Tem uma cantina onde There eles is têm de comprar do a próprio bolso. cafeteria where we can buy from our own pocket. Eles têm que comprar comida do próprio bolso. Então, do jeito que funciona é, So the você way that it leva works is you take o dinheiro, não entrega na mão the money, do detento, you don't give it to their hands. você coloca numa conta deles que eles You têm put lá it na in an prisão, account that they have in the prison. e a partir dessa conta And que from eles this vão account, descontando they discount o que a pessoa compra the balance that you na left cantina. there. E também teve a mesma coisa acontece na And the prisão same aqui thing de happens in the prison here Dartmouth, of Dartmouth, no sul, na Rota 3, no in sul Route do... 3 over there south. Não, desculpa, 495. I apologize. 495 Aqui no sul do caminho de Cape Cod, on the way to Cape a Cod. mesma coisa acontece. Same thing works the same way. Então, lá dentro, eles passam muitas And dificuldades. people go through hardships. Então, quer dizer, nós levamos a eles esperança e So levamos when a we palavra go de there, Deus, we o take que é not o only the word of principal. God, but we take hope as well. Né? É a And the maior word of God is contribuição the que a gente main pode thing. fazer. E eu não sei se eu estou certo. And I'm not certain that I'm Alguém right me on this. corrija aqui se eu estiver Someone errado. may correct me if I'm wrong, Mas eu ouvi em algum lugar but I heard somewhere que nessa tentativa de disseminar a religião islã, in this é onde eles estão fazendo um in an trabalho attempt to maior de disseminate, recrutamento de pessoas the Islamic para a religião. religion. That's the place where É they're working hardest exatamente for nas recruitment, prisões, que é for onde as recruitment. pessoas são mais because vulneráveis it's where people are at their most vulnerable state, e estão abertas a and they're more open to accept an invitation. ouvir. Hospitais também, nem se fala, To né, recruitment. gente? Hospitals as well. Muitas vezes as pessoas estão ali Many e times people às are vezes there elas se entregam and they give themselves e in, muitas delas se perguntam, pô, and por they que Deus ask deixou eu themselves, passar por why isso? is God allowing me to go Não é through verdade? this? Isn't Então, that right?
é extremamente So gratificante. it's Eu só extremely gratifying. tenho tido I've only had ótimas experiências great de levar experiences as pessoas a esperança que eles estão taking people necessitando, to a palavra de the Deus, hope and the word of God, e pedir que eles esperem no Senhor, porque se eles and estão ask ali for é them por to causa wait de um on the propósito, Lord, existe uma razão, because if they're there is a reason, there is a purpose. e assim a gente só faz só reforçar isso, And what we do, we go there and we reinforce that statement na esperança de que eles realmente tenham dias melhores in the e possam hope realmente that se they will have a aproximar better day do or nosso better Criador. days, and they will Não é come verdade? closer to our Creator. Porque nem todos são como Silas e Because Paulo, not all José, are like Paul que and mesmo na Silas that prisão, were in né, ainda prison, mantiveram a esperança. and they still kept their Entendeu? hope. Então não quero tomar seu tempo. I don't want to take your time, Parabéns. but congratulations, Que Deus use-os and may God use this poderosamente. powerfully in your hands, e estejam abertos, corações and abertos, let ouvidos your abertos, hearts be open and your ears be para open ouvir e sentir o que to Deus hear tem and feel para what God vocês is e giving que you, os usem and that He poderosamente. may use you Amém? powerfully. Amen. Obrigado. Glória a Deus. Glory to Ontem God. à noite eu vivi essa experiência do Robson, né? You know, last night I lived this Saindo experience with daqui Robson. I saí was do leaving do here. office aqui eram 1h30 da It was manhã, mais ou about menos. 1:30 a.m. Quando eu entro em um Winthrop, And when I come into Winthrop, duas mulheres there were two precisando ladies de ajuda, needing help, não tinha mais ônibus. and the bus was no longer available. E eu parei para ajudá-las. And I stopped to help them. Elas falaram, o táxi só daqui a 1 hora viria. And they said that the taxi was going to take another hour E or elas so to moravam um arrive. pouco para frente da minha And they only residência. lived a little bit ahead. Quando elas But it's entraram still no a meu long carro, eu walk. tenho no meu carro And pendurado when they came into my car, I have in uma my das car badges da one of the capelania. badges that I have from the chaplainship. Elas olharam, você é um And they officer? said, "You're an officer?" Eu falei, fica tranquilo, eu não I sou, said, "Don't não worry. sou polícia da I'm imigração. not a police. Uma era not do Uruguai, a immigration outra police. era do Peru, One was from Uruguay and one was from e Peru, pude socorrê-las. and I was able to help O que them." me levou em 1997 And what took me to, in a buscar 1997, uma capelania. to seek out a Foram chaplainship, duas experiências que eu vivi. it were two experiences that I lived through. Quando nós chegamos aqui na América, When we arrived in America, a nossa igreja tinha passado por algumas our dificuldades church had gone through hardships. e eu e minha esposa fomos trabalhar. And my wife and I, we went to work. E Gisele foi trabalhar numa fábrica de bolinho. And Giselia went to work at a place called E ali ela Muffin Town. conheceu a Fabiola. And there she met Fabiola. E ali então a Fabiola And there depois Fabiola foi trabalhar no Santa Elizabeth em went to Austin. work at St. Elizabeth in Austin. E um dia uma brasileira, And one ela day, teve a Brazilian uma woman, complicação, she had a complication. foi para o hospital She went to the e o hospital, médico a perguntou: and the doctor asked her, você conhece algum padre, "Do algum you know pastor a brasileiro? priest or a Brazilian pastor?" Ela falou: conheço a She esposa says, de um pastor. I do know a pastor's wife. Você acha que se nós convidá-lo, ele pode vir aqui para You think if conversar com you essa senhora? invite him, he can Ela come falou: ele here vem sim. to help this lady? And she Fabiola said ainda não era yes. casada. Fabiola was not married at the time. Fabiola era uma jovem, ainda She was very young, um coração maravilhoso. always with the Sempre great teve, né? heart that she's always Né, had. Gilberto? Gilberto Isn't that tá right? ali, ó. Tá ali, Her todo father's sorridente. out over there, very proud. É interessante que a Fabiola gosta de um hospital, né, gente? You know, Fabiola seems like she likes the hospital. She's always there. Ela está nem lá agora. She's there now. E eu fui então aquela pessoa que estava internada And I went to visit that person that was e ela there. começou a abrir o coração. And that lady began to open her heart. Ela estava com algumas complicações, She had pressão several alta. complications. She was ill, E ali ela abriu o coração. and she opened her heart. Eu sempre na classe eu falo, nós não temos que perguntar a religião da pessoa. You know, in class I always say you don't need to ask Uma the das person's coisas que eu religion. gosto da visão da One capelania of the things I like of the chaplain vision é que você atende o ser humano. is that you are there to attend to the human being. Logicamente, ele vai ser influenciado e provavelmente evangelizado Of course, he can be influenced and most likely evangelized por usarmos as ferramentas da palavra de Deus. because we use the tools of the Word Mas, of God. pelo linguajar daquela senhora, eu vi que ela era uma cristã. But through the language that lady used, I could see she was a Christian. E eu a perguntei, And I asked her, seu pastor já veio aqui? "Has your pastor come to visit you yet?" Falou, pastor, meu pastor trabalha muito. She said, "Pastor, my pastor works a lot, Ele não tem tempo para vir aqui. and he doesn't have time right now." Eu falei, e seus filhos? Ela tinha 4 And I filhos said, "About aqui. your son?" She had 4 sons. Falou, pastor, meus filhos trabalham Said, "Pastor, my sons work very much. 7 dias na semana, 7 days a cerca de week, 14 horas por dia. about 14 hours a day. E quando eles têm a vaga para vir, o And horário when para they vir, can't come,
E já não podem ter aberto a visita. But the time that they stop working, it's no longer visits are no Eu falei, longer meu Deus, que allowed. quadro. And I said, man, what a difficult situation. Aquela mulher, ela tinha pago para o seu filho, sua nora, That woman had paid for her son, sua for neta. her daughter-in-law, and for her granddaughter. Você que é avô, avó, você sabe o quão precioso é I um know neto. if you're a grandfather, grandmother, you know how precious E a você granddaughter, imagina grandson is. quando você não o conhece So ainda. imagine when you do not know yet, E ela se esforçou fazendo limpeza de casa and she cleaned houses, e pagou as she despesas para strived eles virem para os Estados to Unidos. pay for them to come to the United States. Eu conto isso em todas as classes de And I tell capelania. this on all my chaplain E quando classes. chegou no And aeroporto, when she arrived at the ela airport, ligou para sua sogra. she called her, Falou, eu quero te agradecer por todo o apoio que você nos deu até mother-in-law, and aqui. she says, I want to thank you for all the help you've Mas given nós não us. queremos ser um problema para a senhora, nem que a senhora seja um problema para nós. But we don't want to be a problem for you, nor do we want you to be an issue for us. Obrigado por tudo. Thank you for everything. But Aquela mulher entrou em depressão. no contact. So A that woman expectativa de went into conhecer a neta. depression because she did all that in an filho que já expectation não to via meet por her anos. granddaughter, her son she had not seen for years. E desculpe a expressão que eu vou falar para vocês. And forgive me for this expression, Ela vomitou seus sentimentos. but she vomited all her feelings that she had pinned up Mas uma inside. das coisas que quando eu ministrei a classe para vocês, And one of the things I tell in my classes, isso não suja nem contamina. this does not get people dirty, nor does it E contaminate. Deus nos prepara para And isso. God gets us ready for such situations. Amém? Amen. Uma segunda experiência que eu A vivi, second experience that I lived through, se hoje eu ainda não sou craque no inglês, if today I am not a master of English, imagina inverno de 98. imagine in the winter of Você lembra 1998, disso? Você tinha ido na Family Dollar no centro de Winthrop, you had gone to the Family Dollar at Midtown Winthrop. as irmãs gostam da Family Dollar, né? You know, a lot of sisters like Family Dollar, Somente aquelas que gostam de economia. especially those who like E to be smart with their money. eu olhei um carro de uma senhora, So I looked at the car of a e eu of a identifiquei que era uma woman, pessoa de idade, and I could see she was an elderly woman. tem um monte de crochê pendurado, She had trabalhos a lot of manuais, Things hanging in her car. almofadinha, A little pillow, bonequinha, little tudo dentro do dolls, carro. all inside the car. I could tell it belonged to someone who was E o pneu older. do carro dela estava vazio. And her tire was flat. E eu tinha uma maquininha de encher o pneu. And I had a little Eu falei para Gisele, eu vou ficar aqui esperando inflating ela aqui. machine. E agora mesmo ela veio, And she came, bonitinha. very cute. Batonzinho, chapeuzinho, Little hat with a lipstick on, bolsinha do Family Dollar. little Family Dollar bag. E eu com aquele meu inglês maravilhoso. And I had an awesome English, of course. Eu falei, eu posso te And ajudar? I said, can I help you? Ela falou, por que você pode me ajudar? And she said, why can you help me? Eu não sabia nem o que era I didn't pneu. even know how to say a tire. Your Eu tire is flat. apontei. I just pointed. Dedo nos ajuda muito, né? God, a finger helps us a lot. Apontei. Ela, I pointed. oh my God, oh She my said, God. Oh my God, oh my God. Isso eu entendi. And I understood that. E ela pegou então, eu falei, And can I help you? I said, can I help you? Ela falou, how much? And she said, how much? Eu falei a palavra mágica para ela. And I said the magic word. Eu falei, é free? So it's free. Ela, oh! Eu falei não, fiz assim para I ela. did Né? this. Fui lá, peguei a machine, And I got peguei my no little- cinzeiro dela, botei a machine e começou a I encher. hooked it up, the machine, and began to fill up her tire. Ela me perguntou e eu consegui And she entender. asked me, and I was able to Em make que it eu out trabalhava? through her English, what I worked with. Eu falei, eu sou um pastor de uma I said, pequena I'm a igreja pastor. brasileira aqui em A Winthrop. small Brazilian church. Falei, aonde? I said, where? Falei, na Shirley Street. So it's Shirley Street. Ela falou, oh, I said, oh, minha filha é nascida de novo. my daughter is born again. Ok, enchi, And I filled it dei um up, tchau para ela. and I said bye to her. Logo depois eu estava pregando na igreja americana do pastor Nick. And one day we shared this church with an E American havia church, and uma Pastor Nick was preaching. aeromoça, And trabalhava na American Airlines. a flight attendant who worked at American Airlines. E quando ela estava fazendo o porto aqui em Boston, When she came, when Ela ia the nessa plane she igreja. was working on came to Boston, she would go to this church. e nisso, quando eu estava pregando, And while I was preaching, eu dei testemunho de você ajudar as I gave a pessoas. testimony of you helping people. E ali, então, eu citei essa experiência. And there, I told the people about this experience I had. Nisso ela levantou a mão. And she raised her hand, Eu falei com o tradutor, veio com o pastor, se ela and I pode falar. told the translator, ask the pastor if she can say O something. pastor falou que ela podia. The pastor said she could. Ela falou, eu trabalho num escritório And she said, I work in an office quando eu estou de folga aqui em Boston. when I am off Eu of the trabalho flight com uma attendants, jovem. and I work with a young woman.
E ela chegou falando and she came to me. sobre um brasileiro. Oh no, she says, I work at an office, and there's a young woman who, when she's not flight attending, she comes to work with me in the office, and she told me that there was a Brazilian man. E ela então falou da experiência que a mãe dela tinha vivido. That a Brazilian man had helped her mom, the experience her mom had gone through. E ela então, a filha falou, mãe, And the daughter said, já Mom, que foi um pastor que te ajudou, it was a pastor that helped you. vamos na igreja comigo para Let's go to agradecer a church Deus. with me to thank God. E ela foi com a sua filha, And she went with her pela daughter primeira vez numa igreja cristã. for the first time to a Christian church. E naquela manhã ela entregou a vida dela And para that Jesus. morning she gave her life to Jesus. Por quê? Why? Um pastor maluco Because a crazy pastor who didn't speak English encheu um pneu de carro. helped her fill her tire. A gente tem que lançar as nossas sementes. querido. So we need to cast our seeds. Quando eu vejo o sermão profético de Jesus, When I see the prophetic sermon that Jesus preaches, eu quero só dividir isso em alguns minutos com vocês. and I just want to share this for a few minutes. Capítulo 25, Chapter 25, verso 35. verse 35. Eu vou ler a partir do 35 para você ficar um pouco mais I'm confortável. going to read from verse 35 on so you can be more comfortable. Mas se você quer parar para pensar, leia os But if you want to versículos really stop to anteriores. think this and analyze, read the whole Mateus, thing. capítulo 25, Matthew, verso 35. chapter 25, verse 35. Ah, perdão, Azaf, é 34. I apologize, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Em inglês, pode ser? You can go back, as I can just translate. Then the king will say to those in his right, Come, and you who are blessed by my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. 35, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you took me in. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. For I was naked, and you clothed me. I was sick, and you took care of me. I was in prison, and you visited me. Verso 39. Now let's go to 39, please. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? When did we see you sick or in prison, and we went to visit you? Verso 40. Now verse O rei 40. responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. And the king will answer, I assure you, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me. O ministério de capelania, The ministry of chaplainship, ele se encaixa plenamente it clearly fits nesse sermão profético in de this prophetic Jesus. sermon of Jesus. Ele fala da visita aos hospitais, It talks about the fala da visit to the sick, necessidade, da the fome, need, the e fala hunger, quando esteve preso. and it talks about those who were in Dentro prison. das pesquisas que eu faço de capelania, Within the researches I alguns do dias for atrás eu fui dar chaplainship, um curso no Boston Theological School, a few days ago I went to give a course in the Boston Theological e é como School você ajudar as pessoas in em how to help people dificuldades. through difficult times. Eu me deparei com Israel, And I saw Israel, o sistema de presídio de Israel. the prison system of Israel. É muito interessante que lá It's eles interesting. chamam de o preso de Sião, There they call those that are in prison Zion, Zion. 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 E ali eles têm um salário para a família. And there they have a salary for their family. A família recebe um suporte de Israel. So the family will receive support from Eles não Israel. permitem que a família passe qualquer They won't necessidade. allow the family to go through a need Mas o que mais me because encantou the head of house is in é a prison. visão But que eles têm. what most astonished me is the vision they have. Eles não têm a visão They do not have the vision de uma prisão of a prison para punir a pessoa, that brings punishment to someone, mas para corrigir e recuperar a but that pessoa. will correct a person. Eles trabalham na restauração da pessoa. They work in the restoration of behavior of that Ali eles person. têm suporte psicológico, And there they educacional have emotional e and vários psychological help conselheiros. and many advisors. Eles não são presos
They are not imprisoned para serem punidos. just to be punished. Eles são recolhidos They go to para prison serem restaurados. to be restored, to be worked on. E em torno da terra, só lá, e parece que na Bélgica tem esse sistema. And there and in Belgium, it seems like they have Foi the por same enquanto system. onde que eu encontrei. That's where I found. É muito interessante And it is interesting que quando alguém tem alguma complicação that when com, someone has a leis, complication with the laws, muitas das vezes as pessoas são marginalizadas. many times people are marginalized. E o trabalho de capelania And the work of a chaplain é de dar realmente esperança a essas is to pessoas. truly give hope to people, Recuperar as pessoas. to recover. Restaurá-las à to sociedade. E eu creio que era essa a intenção quando Jesus faz esse sermão profético. And I believe that was Jesus' intention when he says E ele this. nos deixa no verso 40 And on verse 40, um chamado, um ministério. he leaves us a calling Quando and a nós ministry. fizermos a um desses menores, um That desses pequeninos, What we do to the least of these brothers of his, nós estamos fazendo para ele. we are also doing for him. Eu tenho uma habilidade, realmente uma habilidade, uma I have percepção An ability of perception, de estar sempre atento ao que está acontecendo ao meu redor. of always being aware of what's going on around me. Eu aprendi uma coisa. And I learned something O with mundo that, gira para todos. that the world turns to all, E nós giramos com o mundo. and we turn with the world. Socorre ela. Just a bloody nose, the right time. Onde eu estava? O mundo gira para todos. Sim, para todos. E nós giramos com o mundo. And we turn with the world. Me lembro uma experiência que eu estava em Chicago. I remember an experience I had in Eu e o Chicago. pastor Salum. Pastor Salum and I. E a senhora chegou com uma garrafa de Coca-Cola. And this lady came to us with a E colocou bottle em of cima daquelas soda. machines que passavam o raio-x. And she put it on top of one of those machines that would do the x-ray of the luggage. Quando delicadamente o rapaz jogou uma And daquelas when malas, a man came very delicately through a Eles- luggage into the eles machine. jogam bem delicadas You know how coisas, né? delicate they can be. E tremeu a máquina toda. The whole machine shook, E a Coca-Cola caiu dentro de uma coisa de plantas. and the soda fell inside a vase of Eu olhei tudo plants. aquilo. Aí, agora mesmo, quando ela foi procurar a And when Coca-Cola she went to look dela, for her soda, ela era baixinha. Ela she was short. She was, like falar us. que ela era baixinha, né? I can't even call people short. Just she was like me. Ela pegou e procurou, olhou. And she Aí eu, looked. excuse me, And I said, "Excuse me," eu mostrei onde estava. and I just pointed. Ela foi lá no meio da planta e And she goes into the plant, and ela chegou lá na nossa mesa. she comes to our table. Como você sabia que eu estava procurando isso? How did you know I was looking for that? Falei, eu vi quando você colocou. And I said, I saw that you put it on top Eu of the vi quando machine, caiu. and I saw that it Eu fell. vi quando você procurou. And I saw when you were Ela falou, looking "Não, for it." não é I esse said, o no, 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 ponto. that's not the point. Mas por que você se preocupou em me avisar? Why did you worry about telling me? Falei, porque eu quis te ajudar. I said, because I wanted to help. Eu podia ficar indiferente. I didn't want to be indifferent. O que eu tenho com isso? What do I have with this? What would we have with that? Nothing. Mas eu aprendi uma coisa. But I learned something. Eu posso fazer diferença na vida de alguém. That we can make a difference in someone's life when we're looking. E disso eu não abro mão. And we should never let go of that. Por mais simples que seja. As simple as it may be. Fazer uma pessoa achar uma garrafa de Coca-Cola que foi Whether you're perdida. helping someone finding a soda bottle, which is very important. Socorrer uma pessoa que está no frio. To help a person who's in the cold. Visitar uma pessoa no hospital. Visit a person in the Visitar uma hospital. pessoa numa prisão. In the prison. Dar um sorriso e um abraço em alguém. Or perhaps just give a smile and a hug to someone. Nós podemos ser úteis. We can De be diversas formas. useful in many ways. E vocês são chamados para esse And ministério. you are called for that ministry. Isso é o United Chapel Internacional. And this is what International United Chaplain is all about. Uma organização cristã It is a Christian organization que nasceu para socorrer as pessoas. that was made to help people. E eu quero dar o bem-vindo a vocês. And I want to welcome you all. Amém? Amen. Eu vou convidar And I am going to invite um a um one by one para que possa receber a sua so that you may seu receive certificado your certificate e a sua badge. and your Amém? badge. Eu vou pedir ao pastor Edson que me ajude aqui. And I'm going to ask a Pastor pastora Edson to Gisélia, help me, Pastor Robson, Giselia, o Hobson, Hélio e a and Vani, Elio, para que a gente possa estar passando so that we may as mãos pass dessas on pessoas to the hands of these people as placas. all these Amém? badges. Olha, eu busquei a foto que eu pude. Look, I sought out the picture that I could find. Vamos fazer uma coisa legal aqui? Let's do something cool here. Queria alguns jovens aqui pudessem
tentar dar uma limpadinha aqui. I would like some young Para people que to eles help ficassem aqui. bring back Enfileirados. this all the stuff Eles vão that's ficar em here. pé aqui atrás Because de they will mim. stand here in the back. Pode mover aqui para mim, And if Júnior, you may por move favor? this, if Michael and Zafi can come up to help. Isso. Thank you. Por favor. Pastora Eneida Belfort Porto. Pastor Eneida Belfort. Deixa eu Porto. ensinar para eles como que entrega. Vem This is cá, how you give pastora. it. Look, Você vai come here, receber Pastor. duas vezes. You're going to receive it twice. Eles vão segurar ele com esta mão, They're going to hold it with, Com they're gonna esta hold it mão. with this hand, vai cumprimentar and with this e hand com you esta vai entregar para a foto. will shake their hand, and with this one you give it for the Com um picture. belo sorriso. With a big smile. Volta, pastora. Go back, Pastor. Faz de conta que eu estou começando agora. Pastora Eneida Belfort Porto. Pastor Eneida Belfort Porto. Eu arrumei um problema, né? I think I've made a problem here. They'll get it. Pastora, pode ficar lá? Pastor, pode ficar aqui. Pastor, you can stay all the way in the back. Vai over formando there. uma fila ali. If you can form a line at the Essa. end. Lucinês Maria Pancini. Lucinês Maria. Deus abençoe você. Pastor Tristão Pastor Machado Tristão. Neto. Robson. Eu acho que eles vão precisar ficar um pouquinho mais lá atrás. Cristina Beatriz Flash. Cristina Beatriz Flash. Vani? Débora da Silva. Hélio. Antônio Carlos Belo. Antônio Carlos Belo. Cadê a Terezinha? Antônio Carlos Aro. Cláudia Sonaide Teixeira. Pastor Edson. Marina Galo. Valeu.
Eliaci Delgado. Robson. E essa, Gisélia Mota Nogueira. Vocês vão permanecer um pouquinho só aí. Se vocês quiserem sentar, pode sentar e pode ficar aí, Vani. Vou passar para o Antônio I'm gonna pass it to uma Antonio palavra de with a word of agradecimento. gratitude. Na realidade, é In truth, bem interessante esse curso de capelania que a It's gente fez. E, interesting. na realidade, algum tempo atrás, eu estava um pouco incomodado de já Não. ser cristão há um bom tempo, né? For a Na while realidade, back, eu me I was converti logo antes de vir bothered para cá, para os Estados Unidos. because I was Christian for a while. Mas, Before I de came um to the tempo para US, cá, eu tenho me questionado muito em relação I- ao ser cristão, ao fazer alguma coisa. E you know, depois ask de muito myself, tempo na what igreja, a was gente I acaba se doing? acomodando um pouquinho, After né? a long time in church, sometimes we E aí become eu comecei a accustomed. ficar incomodado justamente sobre isso, Mateus 25 e And todas I began, as you know, coisas to que see, a Bíblia you were nos exactly ensina. by what you read today. Aí eu comecei a procurar e perguntar a algumas And I began pessoas como é to que ask faz some para ter o people, curso de capelania, qual How do o you caminho, become qual... a chaplain? What's the Aí path? What's the perguntei para way? para outro, aí chegou o pastor Marcos Nogueira, falou, And finally, Pastor Marco fala com Nogueira o came. pastor Marcos que Speak to him. ele deve ter alguma coisa. Na época não tinha nada, eu Because entrei em he has contato com something. o At the pastor, time, there was olha, não tem nothing. nenhuma turma ainda, não tinha ninguém inscrito There was ainda nobody that was no curso. in the course yet. Mas ele falou, olha, espera que daqui a um tempo, He assim, said, tiver "Wait. uma turma, eu te comunico. Aí As deixei soon as I meu have a class, I'll e-mail, communicate with you. telefone. Aí passaram o quê? Uns 6 meses, And about 6 talvez, months algum went tempo. by, Aí o pessoal foi se ajuntando, foi and criando people got interesse. together and created Mas, interest. para mim, a vida cristã só faz sentido realmente quando você But for me, the Christian life tenha uma interação maior com as pessoas only lá makes fora. sense Quando if you have a great sai do interaction banco, with começa people. a fazer alguma coisa, que você aí sente que qual realmente é a tua função no corpo de Cristo. Né? When De you feel ajudar, like you're a de functional part of participar. God, Christ's Aí, body. então, na realidade, é uma coisa que eu tô, tipo, looking forward mesmo. And it's something I'm Para really looking poder forward to. começar a interagir nessa área, inclusive begin to quem já tem interact. experiência e puder pegar um dos aqui que não tem experiência nenhuma e fazer tipo um estágio quando And if for we numa can do, prisão ou no hospital, a alguma coisa teaching assim, of those para that don't have poder experience, walk together to kind so of that we learn can walk together. everything. Mas vai ser legal essa experiência e é uma iniciativa muito boa. Eu It's a fiquei great sabendo, Vani, initiative. que você é uma das pioneiras aí, né? And I learned that you are a pioneer on se me this. falar se você é ou não, eu falei, tem todo o perfil. Aliás, tem até o Eduardo que está ali também, que Eduardo eu is trouxe ele, there as well, né? Ele acabou de casar, a gente tá em lua de mel. and he is in his honeymoon. Vamos considerar, né? Tem que considerar. Mas ele não veio hoje porque ele também está ocupado, mas é uma pessoa Ele também, didn't come today juntamente com a because he's esposa dele, que a gente tem certeza busy. que vão ser instrumentos de Deus na mão, né? I'm Que pode certain they're ser going to be a usado por instrument Deus nesse ministério. in God's hand and Não used sei in se this alguém quer falar ministry. mais alguma coisa, mas... Obrigado, Antônio. Eu recebi uma homenagem agora no último domingo. Last Sunday, I received an award. E quando eu falava sobre a minha experiência de capelania Now, I was speaking about my experience of being a com o chaplain Dr. River, with Dr. Clyde Rivers. ele então me fez um pedido He asked me for something. de nós transformarmos todo o nosso material em inglês. Of us transforming all the material in English. E ele vai trazer os embaixadores já que receberam a And homenagem he's going to bring those ambassadors that already received e as this pessoas que award estão debaixo do network and dele people that are within his network para vir para Boston to come to Boston para fazer um curso de to capelania do com a a gente. course of chaplainship with us. Amém? Então a gente tem muito trabalho. É muito interessante que na nossa igreja nós já temos a Terezinha, a Dalva, a It's Fabiola, interesting. In our church, we Ramiro, have Fabiola, Robson. Dalva, Hobson, eu acho que são só, né? I believe Pastor so. Edson. Pastor Edson.
E agora esse grupo maravilhoso, mais Now o this Antônio. awesome group. O Antônio, ele trabalha também na área de educação, né, Antônio? Antonio works in the education area as Você ainda well. está na Harvard, não? Are you still at Harvard? Não. 15 anos. 15 years. Então, eu creio que a gente tem bastante trabalho para So I fazer. believe we have a lot of work to do. E o Antônio é bem-vindo também, esse A lot grupo, of para a area gente to transformar cover. tudo isso em inglês. Antonio is more than E, welcome to help us transform this in Logicamente, English. Débora vai ser uma das Of professoras, course, o Deborah will be Antônio. one of the teachers. Gisélia. Gisélia. Eu talvez daqui a uns 5 anos eu seja professor em Me, inglês. perhaps, in 5 years Nós from já now, temos I'll be aqui a um bom grupo. teacher in English. Vamos? Receive it. Amém. Então eu creio que isso é só o começo So I believe this is just the de beginning grandes coisas que Deus está para fazer. of what God Amém? is doing. Amen? Antes de orar por vocês, Begin praying for se you. você vê uma das folhas aí, tem um juramento If you look at one of the pages, there is a que o Júnior vai conduzir vocês nesse juramento. there's an oath, and Junior will lead you in this oath. Colocar a sua mão direita. The chaplain's pledge. As a law enforcement chaplain, I believe that God is the answer to man's dilemma. I stand ready to bear witness to the forgiving, love, and redeeming. Power of God to all people, especially to those in crisis. I pray to God will guide my thoughts, words, and actions. I seek to be channel of God's love. I desire to serve as source of support and counsel to the law. Enforcement community. I am not a law enforcement officer, but a man or woman of God, duly ordained and or licensed. My responsibilities are to assist all officers upon request. On matters within the chaplain's realm. I shall not in any way interfere with any officer in the performance of his duties, but be subject to the authority of the officer on duty. As a law enforcement chaplain, I will conform to all law enforcement procedures as applicable. Be available while on duty to be dispatcher. At all times, either by radio or telephone. Not publicly criticize the action of any law enforcement officer. Department official. Fellow chaplain. Or department policy or action. Hold all information received in the strictest confidence. Be advisor and guide in all matters pertaining to moral, spiritual, and the religious welfare of all the law enforcement personnel. Hold the badge I carry with the highest regard. Maintaining moral and ethical values whether on or off duty. Convido a ficar de pé. Stand up, please. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir a tua graça
sobre os teus filhos aqui. Que no cumprir do dever, que no cumprir do ministério, eles possam receber de Ti toda a direção, Lord, may they receive from you all the direction. que o Teu Espírito os conduza May your Spirit guide them em cada palavra, in each em word, cada ato, in each act, em cada momento. in each moment. Seja a Tua palavra Let your word be o escudo deles. their shield. Seja a Tua palavra Let your a word espada deles. be their sword. Seja a Tua palavra May your word a ferramenta be a the ser usada tool nesse ministério. they Deus. use in this ministry. Aumenta-lhes a fé, Increase their faith conceda-lhes habilidades naturais, and give them, Lord God, not only natural mas abilities, principalmente, Deus, but que especially eles glorifiquem o Teu nome. let them glorify your name with their Na spiritual abilities autoridade as a mim well. concedida In the authority pela given to United me Chaplain by the Internacional, United Chaplain, na International Chaplain, autoridade me concedida por Ti, ó Deus. and the authority given to me by Eu you, os Lord. abençoo I bless them, e eu os declaro and I declare them membros ativos active da members United Chaplain of the Internacional, United International em Chaplain. nome de Jesus. In the name of Jesus. Deus os abençoe. God bless. Dá um microfone aí, por favor. Uma das nossas oficiais quer dar uma palavra para vocês. A paz do Senhor, a paz para todos também. Eu me segurando ali, mas eu sei que é Deus que está falando e eu preciso falar You know, para I need to vocês. tell you this. Nós somos capelães há, creio que uns 12 ou 13 We've been anos. Né? chaplains now for 12, 13 years. E ao longo desses anos todos, And throughout muitas e muitas these years, experiências Many, many experiences Deus tem nos concedido. God has given to us. E ali, quietinha naquele canto ali, eu senti no meu coração And que there I felt Deus in my heart, manda falar para vocês. you know, for God tells me to tell you. Hoje vocês estão vendo esse budget na tua frente, Today you're seeing this badge in front esse of you, certificado, this certificate, esse juramento que vocês this fizeram oath you took aqui no mundo, Here. no mundo físico aqui. in the physical world, Mas isso já estava no plano de but that Deus, was already in God's com plan, nome, com data, com with essa name, festa and linda, date, and celebration, porque o amor de Deus because the love of God, que é derramado nos seus which is corações, poured in your de heart, sentir a dor do próximo, of feeling the pain for your de neighbor, esticar a mão ao próximo, of extending your hand to your de neighbor, levar essa esperança, of taking o hope, amor, love, a fé, faith. isso veio de Deus. This came from God. Então nessa noite So linda, tonight, eu beautiful night, sinto da parte de I Deus feel from uma God's alegria muito grande no meu heart, a coração. great joy in my heart, Está formado o exército de Deus aqui na that the terra. army of God is E being você formed e eu, here, and nós you and fazemos I, parte we are desse part of this exército. army. Sinta-se grato a And Deus, feel grateful to God, muito grato a Deus, very grateful, por vocês serem condecorados aqui na terra, because you have been here a on earth, honrar o nome do Senhor. called to honor the Em name nome of de God. Jesus. In the name of Jesus. Amém. 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 Vai tirar foto? Ah, é para tirar deles também? Tristão, se você fizer alguma coisa, você apanha, hein? Gisele, me protege aí, Gisele. Parabéns, meu senhor. Parabéns, meu senhor.